Aloha, seja muito bem-vindo ao canal da Quântica. Hoje nós vamos continuar com esta nossa playlist A Mente que Vende. Hoje vamos falar de um tema essencial para todo o processo de vendas, que são as preferências do consumidor. Você já parou para pensar por que que tem pessoas que escolhem um determinado produto a outro, ou um determinado serviço a outro, ou até é, um profissional a outro? Então, existe uma ciência por trás disso, e é o que a gente vai ver hoje. Bom, as preferências do consumidor são influenciadas por diversos fatores, entre eles podem ser culturais, podem ser crenças, ou pode ser experiências vividas. Elas podem ser, segundo a psicologia e a neurociência, processos inconscientes, padrões de comportamento e também mecanismos cerebrais específicos. E é isso que nós vamos ver agora. Bora? Para a gente facilitar aqui, eu vou compartilhar com vocês, obviamente, o meu rascunho, trazendo os itens abordados neste vídeo. Então vamos lá, gente. Vamos, sem delongas. Pronto. Aqui. A preferência do consumidor, entendeu? Por que a neurociência te ajuda nas vendas? Olha que legal. Bom, por que e para que essas preferências? Bem, no dia de ontem nós falamos bastante sobre a questão da recompensa, a questão da dopamina, enfim, ultimamente nos últimos vídeos eu venho tratando isso. Por quê? Porque a gente procura sempre ter prazer nas coisas. A gente procura fazer coisas que dão prazer pra gente, né? Esse que é o grande diferencial de você estar no automático, não fazer nada, e você procurar alguma coisa que te agrada. E entrando nisso, a gente deve entender o seguinte, você que é vendedora, preste atenção. Uma coisa é a pessoa desejar. Dentro do seu âmago, dentro dessa questão mais visceral, você deseja alguma coisa. Outra coisa é você precisar. Entenda que, por conta desse nosso processo de busca de recompensa, sempre vai prevalecer o desejo e não a necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro e eu preciso arrumar o meu carro, mas eu passei na frente de uma loja e eu vi um sapato, eu vi uma roupa que eu gostei, com certeza eu vou dar preferência ao meu desejo. E vou, né, procurar dar uma desculpa para arrumar o meu carro. É claro, obviamente, a gente coloca numa balança aquilo que a gente precisa, de fato. Muitas vezes a pessoa trabalha conscientemente e diz, não, eu vou arrumar meu carro. Mas para o nosso cérebro, para a nossa mente, o que sempre vai imperar vai ser muito mais o desejo. Tá? Então, a combinação de fatores como cultura, valores pessoais e esse sistema de recompensa que eu acabei de falar, são os porquê que a gente tem determinadas preferências. Obviamente que vai depender muito de quais são os teus costumes, né? Ah, eu costumo, por exemplo, eu sou vegetariana, eu não como carne. Então não adianta eu ir numa churrascaria que eu não vou ter desejo nenhum, por incrível que pareça. E você que está me assistindo vai dizer, nossa, mas como assim não tem desejo de comer carne? Não, não mesmo. Então, para mim, um churrasco é nada, né? Diferente que se eu fosse comprar, sei lá, um caldo de brotos ou uma salada diferenciada, aí com certeza isso ia me chamar a atenção. Mas por quê? Porque eu tenho esse costume, né? Então eu não procuro comer coisas, não me apetecem, não me saciam coisas das quais eu não tenho esse hábito, esse costume, ok? Aqui eu trago neurocientista e, obviamente, psicólogo, Antônio Damasio, que ele diz que o nosso cérebro prioriza decisões que trazem recompensas emocionais. Isso a gente vê nas obras do Antônio Damasio, que é excelente naquilo que faz. Além disso, o produto ou serviço, ele tem que se destacar não só pela sua funcionalidade, ou seja, aquilo que você está vendendo, como eu disse no dia de ontem, tem que servir para a pessoa que vai comprar. Não adianta você vender, olha, vou te vender esta caneta porque é maravilhosa, porque é azul, porque escreve macio. Não, ela precisa disso? O primeiro item, ela precisa disso? Isso vai solucionar um problema, um desejo, uma dor? Se não, você está perdendo o seu tempo. Então, além da funcionalidade, das características físicas, se tem
ou as características que envolvem esse determinado serviço, produto, você ainda tem que trazer prazer e conforto nessa experiência. Porque se o teu cliente não tiver prazer e conforto, se você não gerar uma atividade, né, de neurotransmissores para ele, uma química dentro dele, nada feito, ok? Muito bem. Selva, então como essas preferências se consolidam no cérebro, né? Então, a gente falou que toda venda, né, toda compra, ela é muito emocional, é muito visceral, é muito sentimental, né? E o sistema límbico é quem cuida dessa parte, ok? É a parte do cérebro responsável por essas emoções. E aí, agora sim, eu trago o Elliot Aronson e o Daniel Kahneman, que são dois psicólogos, que falam bastante sobre a questão do sistema de recompensa, em especial a dopamina, obviamente, que é a que tem mais atividade dentro dessa questão desse sistema, né? Então, tem um papel crucial nas escolhas que fazemos. O Elliot Aronson, no seu livro O Animal Social, que é um livro fantástico, gente, super recomendo. Eu não trouxe ele aqui. Eu acho que eu não trouxe. Não, eu tenho outro livro aqui. Eu sempre tenho um livro na minha bolsa, né, gente? Que é sensacional. É muito bom. Hoje tem esse aqui é um outro, o que o cérebro tem para contar, que é muito bom. Mas não trouxe o livro O Animal Social, que são livros que andam comigo sempre. Onde eu vou, eu levo, tá? Ele fala muito da dissonância cognitiva. O que que é dissonância cognitiva? É algo que vai te causar desconforto, mas que você termina justificando para você fazer determinada ação. Por exemplo, a compra de um objeto de luxo. Vamos supor que você vai lá e compra sei lá, um celular, um iPhone. Você precisa desse iPhone? Realmente você precisa? Aí você para pensar. Eu não preciso. Eu posso comprar um outro celular mais em conta. Ah, mas imagina eu de iPhone, eu vou ficar lindo, né? O que que as pessoas vão falar de mim? Eu vou ter aceitação. E eu vou me achar o cara, eu vou me achar uma pessoa maravilhosa. Não, então você procura uma justificativa, né? Para você confirmar, ou também chamado viés de confirmação, que aquele gasto, aquela compra vale realmente a pena, né? Isso o nosso cérebro faz e muito bem, ok? E outra observação, nesse caso do Daniel Kahneman, que fez um livro chamado Rápido e Devagar. Muito bom esse livro, que eu também não tenho ele aqui, por um acaso, mas é muito bom. Ele fala do eu que experimenta, que é o nosso eu do presente, e o eu que se lembra, que é o eu do passado. Então, os resultados, quando você vivencia uma atividade, principalmente que é muito dolorosa, você sente um grau de preferência, um grau de excitação, um grau de dor, que quando você relembra, essa dor, ela é amenizada e sim, tiver um final feliz, mesmo que seja muito mais prolongada, ou seja, tenha tido no começo uma insatisfação, mas que no final foi solucionada, você sempre vai ter uma tendência a preferir esse segundo final feliz. E foi o que aconteceu num experimento onde pessoas passaram por uma colonoscopia e sentiram um grau de dor. Um sentiu um grau de dor num determinado tempo, num tempo muito breve, e um segundo conjunto de pessoas passou pela mesma dor, um pouquinho mais prolongada, mas que foi sendo amenizada no final. E no final já não sentia mais nenhum desconforto. Ou seja, do desconforto máximo, passou para zero desconforto. Qual que vocês acham que as pessoas preferiram? A segunda, porque teve um final mais ameno, um final mais feliz. Mesmo que o primeiro grupo tenha sido uma situação muito mais breve que o segundo, ainda assim as pessoas preferiram a segunda opção. Okay? Então, é isso que a gente sempre vai trazer para o nosso cérebro, a questão da recompensa, do final feliz. Quando a gente tem uma experiência feliz, a gente tende a ser fiel, principalmente a marcas, a produtos, a pessoas, né, a profissionais. Então, se você teve uma boa experiência, você vai fazer esse repetir. Então, guarda isso aí, anota isso aí,
Entenda que o relacionamento é muito importante, ok? Bom, além disso, associar uma compra a uma sensação de prazer ou recompensa, ele tende a repetir no futuro, que é o que acabei de falar. Marcas investem muito nessas experiências positivas, porque nós funcionamos assim, né? Elas querem criar associações duradouras na mente do consumidor, que foi esse resultado que eu acabei de falar agora da colonoscopia, feito pelo ganhador do Prêmio Nobel em 2002, Daniel Kahneman, ok? Além disso, nós temos toda a química para ajudar, porque é a química que molda o nosso comportamento, entendam isso, é a química que molda o nosso comportamento físico. Então, quando a gente secreta determinados neurotransmissores, eles ajudam também no processo da preferência. Então, por exemplo, como é atrelado ao prazer, obviamente que você vai ter uma ação dopaminérgica. Além disso, a ocitocina se faz presente nessa questão de que eu vou criar um determinado amor por essa marca, por esse produto ou por essa pessoa, e vou ter uma tendência a fidelizar. Então, a fidelização, ela vem não somente pelo prazer, senão pela repetição e por aquele final feliz que você tanto procura, ok? Além disso, você tem uma satisfação, uma saciedade. Sabe quando você fica ansioso para comprar determinada coisa e depois você compra? E você sossega, né? Sem contar na endorfina, né? Que você tem, que você cria quando você tem aquela euforia, sabe? Ai, compra, rouba, sabe? As mulheres gostam muito disso, né? Então você gira vamos dizer assim, essa dor, é, essa compra dolorida. Vamos chamar isso de compra dolorida. Por que dolorida? Porque ela pode até doer no bolso, pode até doer em outras coisas, mas em outros quesitos, né? Escolhas e tal. Mas você no final se sente saciado, tem aquela euforia que depois se acalma no final, ok? Então, todas essas químicas fazem parte, sim, do processo de você ter uma escolha, de você ter uma preferência por determinado produto ou por determinado serviço ou pessoa que você compre cursos, que você vê vídeos e, enfim, você termina comprando. Essa pessoa, ela gera tudo isso em você. E você termina repetindo, procurando por mais. Então, é interessante aqui entender que quanto melhor for a experiência da compra, mais você vai vender. E além disso, você vai fidelizar esse cliente para você para sempre. Ok? Lembrando que, geralmente, as experiências que são mais doloridas, elas tendem a ficar muito mais tempo no nosso cérebro, porque a gente tem um viés chamado viés de negatividade. E não é negatividade de energias negativas, nem nada disso, não. Esse viés, ele nos acompanha desde a nossa ancestralidade por conta da atenção. Atenção ao perigo, né? Então, você tem esse viés para você se proteger, se autoproteger, dar lugar à tua sobrevivência, certo? Isso já está em todos nós. Não é que o ser humano é negativo, não. Ele foi, vamos dizer assim, programado desta maneira para que ele se autopreserve às ameaças que, na época, né? E eu estou falando assim, do homem das cavernas. Na época, eles precisavam estar completamente atentos o tempo inteiro, sempre focando em tudo, porque eles poderiam ser devorados por um animal, poderiam ser mortos por outro clã, poderiam ficar doentes, problemas no clima, né? Enfim. Então, o ser humano ele é muito frágil, né? Ao lado de animais, não somos muito frágeis. Então, a gente tem essa tendência a ficar sempre atento a qualquer ameaça. Então, a gente fica nesse viés de negatividade, ok? Então, quando a pessoa tem uma experiência ruim, entenda, vendedor que está aí, você que está aí, vendedor, empresário, empreendedor, se a pessoa tem uma experiência negativa, por isso que ela sempre vai se lembrar, porque esse viés nos acompanha em qualquer situação da vida. Ok? Então, faça com que essa experiência de venda e compra seja a mais satisfatória possível. Não demore em vender, em dar resposta. Seja sempre agradável, sempre simpático, sempre prestativo. Entregue todas as informações. Se acontecer algum problema, seja sempre gentil. Eu acho que todo mundo gostaria de ser atendido assim, inclusive você. Não é mesmo? Enfim,
E o que fazer para melhorar esse processo de venda? É essencial conhecer bem o seu público-alvo. E aí vem essa questão de dores e desejos. De novo, eu vou tocar nessa tecla. É claro que a gente sempre tende a querer fazer conteúdos, inclusive, chamando para uma dor. Porque isso sim, naquele momento, gera atenção. Só que, atrelado a isso, tem que estar a sensação de que você está sanando um desejo da pessoa. Dor e desejo, elas precisam andar juntas para que essa experiência de compra da pessoa seja fiel o tempo inteiro. Você não teria somente clientes ou fãs. Você teria pessoas que realmente estão com você, com a sua marca o tempo inteiro. E disso que se trata. Se trata de resolver problemas, se trata de atender da melhor maneira possível o teu cliente. Porque a gente está lidando com pessoas e, obviamente, fazer com que esse produto que você está vendendo seja útil para essa pessoa. Se você sentir que o teu cliente não tem nada a ver com o produto, não tente empurrar. É a pior coisa que você pode fazer. Eu sei que você aí, Selva, eu tenho metas, né, para vender durante o mês, mas é melhor você fazer isso, que com certeza essa pessoa vai te indicar para outra pessoa, do que você tentar vender uma coisa, empurrar um produto ou um serviço, e depois a pessoa sair insatisfeita e falando mal da tua marca, da tua venda, ok? Criar experiências de compra que sejam gratificantes, sempre, desde o atendimento até a embalagem do produto. Isso fortalece o vínculo emocional e faz com que o cliente prefira o seu produto. Por quê? Porque a gente compra também pela estética. Quem nunca já se encantou com um perfume, principalmente a mulherada, que tem uma embalagem linda e maravilhosa, né? Quem nunca se encantou com um bolo, quando a gente vai no shopping e a gente entra nessas lojas de bolos feitos gourmet e tal. Quem nunca, né? Então, traga isso para a pessoa. Use isso ao seu favor. Use tudo isso que eu estou te falando aqui ao seu favor para você vender mais e melhor, obviamente. E personalize. As pessoas gostam de se sentir especiais. Então, quanto mais, né, você faz com que a pessoa seja mimada, melhor é, ok? Então, personalizar ofertas e atendimento pode ser um diferencial poderosíssimo nas suas vendas, certo? Então, concluindo este nosso breve vídeo, porque esses serão todos os desta série, temos que compreender que as preferências do nosso consumidor não são apenas um diferencial, e sim uma necessidade do mundo das vendas. Sempre vendendo com muita consciência, né? Levando o melhor para o seu cliente, tratando o seu cliente da melhor maneira possível, porque essa experiência é o que ele vai levar para a vida inteira. E pode ter certeza que ele sim vai te indicar para outras pessoas. Aposte nisso. Crie relacionamentos, né? A venda rápida é legal para bater as metas, mas nem sempre é o melhor caminho, ok? E se você quer saber mais sobre como entender a mente, né, o subconsciente do teu consumidor, do teu cliente, eu te faço convite para você vir no workshop A Mente que Vende, ok? Eu vou deixar o link aqui para você obter mais informações, certo? Então é isso, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Eu vou pedir para você compartilhar este vídeo com outros vendedores, com outras pessoas que você acha interessante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? E venha para o nosso workshop para entender muito mais sobre o subconsciente, o seu e o do seu cliente. Combinado? Então, eu volto com mais vídeos falando sobre a mente que vende, e não somente esses vídeos falando sobre preferências e consumidor. Vamos falar também um pouco sobre a sua mente, vamos falar um pouco mais também sobre a sua espiritualidade, que é muito importante também para se preparar. A ambiência, que é sensacional você manter um ambiente direcionado às questões de venda. Então, a gente vai falar um mix aqui bem variado sobre como vender mais e melhor. Combinado? Então, gratidão por tudo e a gente volta a se ver no nosso próximo vídeo. Beijos, aloha, até lá!